Bora te atualizar também sobre o Corinthians. Existe sim ou não acordo com o Memphis Depay em relação a pagamentos de bônus atrasados, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar sobre o Corinthians para te contar se o Timão acertou ou não com o Memphis Depay. Pagamento parcelado de uma dívida relacionada a bônus e luvas. Nessa terça-feira, o jornalista Luiz Fabiani, que cobre o dia a dia do Corinthians e traz sempre boas informações, contou que há um acordo entre as partes. O Corinthians vai pagar 50% da quantia em parcelas mensais até fevereiro para quitar todo o restante em março. Hoje, o Timão deve 17 milhões e 300 mil reais ao holandês. São 6 milhões e 300 mil em bônus pela participação em gols no primeiro ano de contrato, mais 4 milhões e 700 mil em bônus por participações em gols. No primeiro ano de contrato, 6 milhões e 300 por jogos, 4 milhões e 700 por gols. Tudo isso relacionado ao primeiro ano de contrato, além de 6 milhões e 300 mil reais da segunda parcela de luvas, que venceu agora em 15 de setembro. O Corinthians não teve condição de fazer nenhuma dessas quitações e está tentando um acordo. E aqui vem a minha informação. Depois de ler a notícia do Luiz Fabiano, procurei alguém muito importante dentro da diretoria do Corinthians e ouvi de que ainda não há um acerto. As partes estão tentando chegar a um acordo, mas essa notícia não foi confirmada por essa minha fonte alvinegra, em quem confio bastante, tá? Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu volto para contar para vocês. A verdade é que o Memphis não tem facilitado a vida dos dirigentes alvinegros. Só para completar em relação ao Corinthians, contar que o Timão desativou de fato o Sub-18, uma das invenções do Augusto Melo, o presidente que sofreu impeachment, viu agora mais uma das suas novidades ir para o espaço. Toda a comissão técnica do Sub-18 já havia sido demitida, jogadores com qualidade foram reaproveitados no Sub-20 e os demais também foram dispensados. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Ótima noite, Nicola. Tem alguma novidade sobre o Corinthians? Algumas. Essa é uma informação importante para a gente começar a conversar. O Luiz Fabiani, que é muito sério, bom jornalista, contou nessa terça-feira que o Corinthians havia chegado a um acordo sobre Memphis Depay. Só para vocês entenderem, né? O Corinthians deve ao Memphis Depay luvas e premiação. As luvas se referem à segunda parcela da luva de 6 milhões e 300 mil reais que venceu em 15 de setembro. Venceu agora na semana passada. O Timão também tem 2 bônus pendentes por número de jogos e gols. Esses bônus totalizam 11 milhões de reais, tá? Então tem 11 milhões pendentes de bônus, mais 6 milhões e 300 pendentes das luvas. 17,300, esse é o número. E o Luiz Fabiano trouxe a notícia de que o Corinthians chegou a um acordo de parcelamento com o Memphis. 50% dessa grana vai ser paga em parcelas mensais até fevereiro, e em março o Corinthians quita os outros 50%. Entrei em contato com uma pessoa da diretoria do Corinthians para entender como é que andava essa história, que pé tá, se a negociação de fato avançou, e a informação que eu recebi é diferente. O Corinthians está tentando chegar a um acordo, mas não virou, tá? Pelo menos até agora, o Memphis ainda não concordou em levar essa história adiante. Boa noite, Nicola. Notícias do Timão. Marcelo. A gente vai trazer, na parte final do programa, uma pessoa responsável pela Fatal Model. E a ideia é entender como é que vai funcionar, como é que tem funcionado todas essas ofertas que a Fatal Model já fez, tá? O Samuel Ongrato, que é sócio-diretor de negócios, é meu convidado, logo mais a gente coloca ele para falar ao vivo, porque foram várias as propostas relacionadas a Pogba, Memphis Depay, Transferban, patrocínio master, enfim, tem muita coisa legal que a gente vai conseguir debater um pouco mais para o fim do programa, tá bom? Rubens Novaes. E quando você viu no programa do Neto, passou os jogadores do Corinthians na festa, ninguém merece. Foram 2, né? O Corinthians, e pior que são 2 machucados. O André, quem que era? O André Ramalho, só para não fazer injustiça, né? Quer ver? Vamos pegar direitinho, porque essa informação é uma informação que é importante. O Neto reclamou da presença desse, quer ver? Ó. Neto. Peraí. Corinthians. Só para falar dos 2 jogadores que estão machucados e estiveram. Um deles é o Rodrigo Gal, esse dá para cravar. Estou tentando aqui, ó. Flagra na festa de John Vlogs. Garro e Carrilho apareceram em evento lotado de mulheres.
A torcida do Corinthians está revoltada, já que o time não está bem no Brasileiro e os dois ainda estão se recuperando de lesão, tá? Então, Rodrigo Garro e André Carrijo. O Carrijo passou por cirurgia, e o Garro tem uma questão física que é um problema, tá? Enfim, essa é mais uma das tretas do Corinthians que vive de tretas, hein? O Gileno Fernandes. Nicola, boa noite. Sabe de algo sobre um desvio de 100 milhões do fundo da Arena do Corinthians? Notícia do blog do Macedo. Gileno, eu estou printando a sua mensagem e vou repassar para uma fonte corintiana. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização sobre o tema. Quer ver, ó? Essa pessoa é bem informada sobre o Corinthians, acho que vai poder nos ajudar. Aqui, ó. Boa noite. Sabe de algo? Mandei aqui, tá? Jorge Nicola, fala para mim se o Gabigol vai mesmo para o Corinthians. Adriano Rubens. Adriano, a atual diretoria do Corinthians adora o Gabigol. Presidente Osmar Stabre, o Fran Papaiordano, o Armando Mendonça. Há uma turma grande dentro do Corinthians que gosta do Gabi, tá? O grande ponto é, para contratar o Gabigol, o Corinthians precisa abrir mão do Memphis Depay. O Timão não comporta um salário, ou uma dupla de ataque, cujos salários giram na casa dos 6 milhões de reais de um, 2 milhões e 400 mil de outro. Nicola, e o Memphis sai do Corinthians? Eu acho difícil que saia em janeiro. A atual diretoria adoraria fazer negócio. Ela não pode admitir, tem coisas que não podem ser ditas de forma pública. Mas se pintasse proposta, eu diria para você que o Corinthians facilitaria a saída do Memphis e tornaria o Gabigol como seu grande objetivo, tá bom? Boa noite, Nicola. Quem foi pior, Rames, Daniel Alves ou Depay? E eu acho que essa conta ela passa muito pela questão financeira, né? O custo-benefício. O Daniel Alves ainda recebe do São Paulo 472 mil reais por mês. Quer ver? Deixa eu pegar o valor final que o São Paulo chegou de acordo com ele quando da rescisão do contrato. Valor estratosférico, um negócio absurdo. Ó, Corte Arbitral do Esporte, não, essa aqui é de uma outra condenação, estou aqui nos meus arquivos. Quanto o São Paulo deve a Daniel Alves? Tricolor ainda está pagando a dívida a Daniel Alves. No ano passado foram quitados quase 5 milhões. São Paulo pagou 3 milhões e 400 ao Daniel Alves para a ex-mulher de Norá. A dívida atualizada do Daniel é de 966. Isso era no início desse ano, tá? No início de 24 eram 14 milhões e meio. Que era a informação que eu vi. Quando o São Paulo rescindiu com o Daniel Alves, ele tinha 28 milhões de reais a pagar para o Daniel Alves, tá? E no início desse ano ainda restavam 9 milhões e 600 mil. Número assustador. 28 milhões de reais. O Rames Rodrigues, outro que custou bastante dinheiro, embora a rescisão tenha sido melhor para o São Paulo. O Depay ganha muita grana. O Depay custa 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. Só com o hotel em que ele está hospedado, uma cobertura triplex lá no hotel Rosewood, custa 700 mil reais por mês. Enfim, eu acho que o pior custo... Mas é que o Memphis Depay jogou mais do que os outros dois, né? O Memphis Depay foi importante na conquista de título de Campeonato Paulista, enfim, a pergunta é boa, difícil. Se vocês puderem responder, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Fala, família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas. Para você ficar por dentro de todas as informações do Coringão da Massa, já deixa aqui aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Claro que eu tô falando do Coringão, o Corinthians todo cabuloso, maior clube do Brasil, combinado? Um grande abraço para você, segue para mais, até o próximo vídeo e vamos que vamos.